Hoje a nossa aula é uma aula muito bonita, que tem um tema que eu gosto muito, a jornada da vida, né? De onde eu vim, para onde eu vou. E por que é importante para nós essas duas perguntas, que é tão simples? São perguntas muito simples. Mas essas perguntas, elas fazem parte do grande segredo para nós transformarmos a nossa vida em todos os nossos aspectos. Quantas vezes a gente repete padrões na nossa vida? Seja no amor, seja nas finanças, e até mesmo na nossa saúde. Quantas vezes algumas escolhas parecem que nos afasta do que realmente a gente deseja, enquanto que outras nos impulsiona para uma vida mais plena. E a resposta a tudo isso está em algo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo, muito transformador, porque reflete sobre a nossa origem e sobre o nosso propósito de vida. De onde eu vim não é apenas uma questão sobre o nosso passado, mas é uma grande oportunidade para nós compreendermos as nossas raízes que sustentam quem somos nós. E as nossas experiências iniciais, desde a pré-concepção, como é que estava papai e mamãe, né, no relacionamento deles, quando decidiram engravidar de cada um de nós, ou não decidiram, viemos sem convite mesmo. Como que estão essas experiências desde essa gestação, os vínculos familiares, as heranças emocionais, culturais, são tudo, vamos dizer assim, processos que vão moldando as nossas crenças, as nossas decisões e os nossos comportamentos. E entender essas bases é como acessar um manual de funcionamento da nossa própria mente, da nossa própria alma. Então, imaginem, se vocês puderem identificar os gatilhos inconscientes que sabotam os relacionamentos de vocês, que limitam as finanças de vocês, que interferem em qualquer aspecto da vida de vocês. E para onde eu vou? Para onde eu vou é um mapa do futuro. E o convite para despertar o potencial de cada um de nós. Porque quando nós alinhamos as nossas escolhas com um propósito muito maior, cada decisão, seja no trabalho, na saúde, no amor, vai ganhando um significado muito mais profundo. E nós vamos deixando de sermos reféns das circunstâncias e passamos a ser realmente um protagonista da nossa própria história. Então, essa aula vai trazer para vocês grandes reflexões que vocês vão poder olhar para os relacionamentos amorosos, para a saúde mental, para o lado financeiro e profissional, para o relacionamento consigo mesmo e com o mundo. Só que essas duas perguntas que são tão simples, para a gente olhar para elas, exige coragem. É um mergulho muito profundo, mas muito recompensador. A vida não é só sobreviver, né? Não é só sobre sobreviver, mas é, sobretudo, sobre florescer, realizar esse extraordinário. E quando a gente consegue sair do piloto automático e transformar os nossos sonhos em realidade, nossa, a gente dá grandes avanços emocionais, mentais e espiritual. Então, eu acredito, quando eu montei essa aula, a ideia era que vocês pudessem aproveitar essa aula como uma oportunidade de descobrir quem é você, onde você está, e principalmente para onde você deseja ir. Espero que cada um esteja pronto para dar esse próximo passo. Eu vou deixar aqui várias questões, várias perguntas, várias reflexões para vocês ao longo aqui, não só da aula, mas ao longo do mês, do ano que a gente está iniciando, vocês buscarem a resposta, porque dá para organizar, dá para mapear o propósito e a missão de vida de vocês. E aí eu começo a nossa aula de hoje deixando essa seguinte questão. Se você pudesse revisar o início da sua existência,
o que mudaria na forma como você vive hoje? Mas o que é vida? O que é vida? Vida é um mistério que pulsa em cada uma das nossas células, vibra em cada uma das nossas emoções e se manifesta em cada pensamento. E a sua definição parece que escapa sempre, sempre que a gente tenta aprisionar esses conceitos, ou aprisionar a vida como um conceito. Porque a vida se revela na forma como nós experienciamos o mundo. E hoje nós vamos navegar, sim, sobre vários pontos de vista, sobre várias linhas de pesquisas, para a gente mergulhar mais fundo nessa questão essencial e existencial. E eu começo trazendo para vocês a vida como uma jornada que começa antes do começo. Porque a vida não começa no primeiro choro, mas nos batimentos do coração materno que ecoam no ar, no nosso ser, ainda em formação. O útero é o nosso primeiro lar. E é lá que nós aprendemos sobre segurança e sobre medo. Tudo que nós vivemos a partir do nosso nascimento, nós já vivemos no útero. Então, olhem para a vida de vocês. O útero é o primeiro lugar onde nós vamos aprender o que é medo e o que é segurança. Muito bem. Voltando lá para o ponto do útero, e essas memórias que a gente vive lá, enquanto a gente está sendo gestado, todas essas memórias da nossa gestação são gravadas aqui, ó, no nosso corpo, e vão moldando a nossa forma de existir e de nos relacionarmos com o mundo. E aí eu pergunto para vocês, já como uma reflexão, será que carregamos as lições da vida antes mesmo de nascer? Mas a vida também é parte de um campo muito maior. A vida é mais do que a nossa história individual. Ela é um fluxo contínuo que conecta gerações e vai nos vinculando a ancestrais cujas escolhas e dores estão aqui ressoando em nós. O Bert fala, tome a vida como ela é, com as suas luzes e com a sua sombra, porque isso vai nos libertar para nós vivermos plenamente. Você já pensou no que você carrega dos seus antepassados? E como isso está impactando as suas decisões hoje? Desculpa, gente. A vida também é um campo de pulsões, de significado. É um jogo entre as duas forças. Eros, que é a pulsão da vida, e Thanatos, que é a pulsão da morte. E nós estamos constantemente criando, destruindo e reconstruindo. E o Jung nos convida a perceber a vida como uma jornada arquetípica, para que nós possamos buscar o nosso verdadeiro self. E que símbolos, que histórias você carrega que hoje molda a sua percepção de viver. A vida também é uma complexidade humana, porque a vida em sua essência, ela é vivida coletivamente. E nós vivemos entre diferentes culturas que vão celebrando, que vão entendendo a vida de maneiras únicas, desde rituais de iniciação até rituais de funerais. E cada sociedade vai tentando dar sentido a essa existência. Será que as nossas crenças individuais sobre a vida são moldadas mais pelo coletivo do que nós podemos imaginar? A vida também é o poder do pensamento, porque nós aprendemos que a vida é, em grande parte, definida pela maneira como nós pensamos sobre ela. E os nossos pensamentos criam a nossa realidade. Se mudarmos a forma como interpretamos os eventos, nós mudamos a qualidade da nossa vida. Então, como seria se cada um de nós aqui pudéssemos reescrever a narrativa que nós contamos para si mesmo, para nós mesmos, sobre a nossa existência? A vida também é uma energia em movimento. A vida não é apenas biológica, mas ela é também energética.
Portanto, pensamentos, emoções, são vibrações que afetam não só o nosso corpo, mas também tudo ao nosso redor. E a neurociência nos mostra como o nosso cérebro vai criando essa experiência subjetiva de estarmos vivos. Então, como seria se nós percebêssemos que cada escolha que a gente faz reverbera em todo o universo? Olha que responsabilidade. A vida também é um corpo como templo da experiência, porque a vida se manifesta no corpo. E cada batimento cardíaco, cada respiração, vai nos lembrando que nós estamos vivos. O corpo é o nosso ponto de contato com o momento presente, onde todas as memórias, todas, e todos os nossos desejos vão se encontrando. Quando foi a última vez que você simplesmente sentiu a vida em seu corpo, sem distrações? Quando? A vida também é um processo de autoconhecimento e de evolução contínua. A vida é um processo de autoconhecimento e de evolução. A existência humana é um ciclo interligado, composto de 2 pontos fundamentais. Exatamente esses dois, que é o tema da nossa aula de hoje. De onde eu vim, para onde eu vou. Esses questionamentos são chaves para nós compreendermos a razão da nossa própria existência e alinhar o nosso propósito, o nosso futuro. A vida não é um conceito, mas é uma experiência. E ela dança entre o tangível e o inatingível, entre o que nós podemos controlar e o que está além de nós. A vida é tanto ciência quanto poesia. E para que a gente consiga viver a vida plenamente, nós precisamos dessas 2 perguntas. De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual o sentido disso tudo? Talvez o segredo não esteja em responder essas perguntas, mas em viver essas perguntas de uma forma plena. E com essa reflexão, eu convido vocês a explorar de uma forma muito mais profunda o que significa estar vivo para você. O que significa estar vivo para você? A vida está acontecendo agora. O que você vai fazer com esse instante? De onde eu vim? Vamos olhar agora para essa reflexão de uma forma multidimensional. Onde eu falo para vocês que de onde eu vim é muito mais do que uma curiosidade existencial. É uma porta de entrada para nós entendermos as nossas raízes, as nossas influências, os nossos significados. E nós vamos mergulhando nessa pergunta, através de diferentes perspectivas, para despertar em cada um de nós, não apenas a curiosidade, mas principalmente um senso profundo de conexão com a nossa origem. Vamos olhar lá pelas experiências pré- e perinatais, a origem antes do começo. De onde eu vim, talvez a resposta esteja nos batimentos do coração, que nós sentimos ainda no útero, nos ecos emocionais que a gente absorve da nossa mãe. William Emerson, ele vem nos mostrar que vivências intrauterinas, estava citando, né, o William Emerson, que ele nos fala que as vivências intrauterinas e a experiência do nosso nascimento influenciam de uma forma muito profunda a nossa percepção de segurança, de conexão e de medo. Então, como essas memórias corporais afetam quem você é hoje? Você se sente conectado com a forma como você chegou ao mundo? E se fosse possível você revisitar esse momento, o que você aprenderia sobre si mesmo? Nós não somos apenas um ser individual, mas um elo numa cadeia de ancestrais. E a nossa história pessoal carrega esse eco de vidas passadas, amores, dores, escolhas que moldam a nossa existência. E o Bert nos ensina que ao reconhecermos a nossa origem
e aceitarmos os nossos pais como eles são, nós conseguimos tomar a vida plenamente. É lógico que aceitar os nossos pais e tomar a vida plenamente começa exatamente nessas questões. De onde eu vim, para onde eu vou. Como as histórias não contadas da sua família podem estar influenciando os seus caminhos atuais. De onde eu vim também traz o inconsciente coletivo, que carrega arquétipos universais da vida. Do nascimento, por exemplo, que é um chamado ao renascimento constante, a criação de novos começos. Cada ser humano é um reflexo do todo, trazendo consigo um pedaço do universo. É o uno no todo. Então, que arquétipos hoje estão presentes em sua vida? E como eles moldam a sua percepção de origem? De onde eu vim também traz a vida como um processo de construção de significados. E a origem da vida está nas pulsões que guiam os nossos primeiros anos, os desejos que nos movem em direção à satisfação. E assim nós vamos criando padrões que vão se transformando em crenças. E essas crenças vão moldando o nosso comportamento. E ainda que a nossa origem seja uma construção coletiva vindo da cultura, dos valores, das histórias compartilhadas, elas também influenciam o nosso ser. Nós temos aqui uma perspectiva histórica e existencial. E quando eu entendo o papel da história pessoal e coletiva na compreensão da minha existência, de onde eu vim, não fica limitada a uma origem biológica ou espiritual, mas sim a uma construção cultural que vai moldando cada um de nós. E existem pontos chaves para a gente olhar. Vamos começar pela história e pela identidade. O nosso passado narrado é um elemento central para definir quem somos. E essa memória que está aqui no nosso DNA, que está no nosso... Porque a gente herda memórias emocionais, memórias do sistema nervoso, memórias do útero, memórias sensoriais. Então, todas essas memórias, individual e social, vai moldando a nossa identidade. Nós temos também um ponto chamado liberdade e determinismo. Embora o passado influencie as nossas escolhas, também enfatiza a liberdade como uma característica humana essencial. Quando nós reconhecemos as influências da nossa origem, aí sim, nós podemos escolher transcender condicionamentos. Sabe quando nós nos sentimos manipulados? Propósito como jornada, porque para onde eu vou é menos sobre um destino fixo e muito mais sobre uma jornada contínua de descoberta, que vai nos convidando a abraçarmos a incerteza e a vivermos com curiosidade. Independente da vertente que a gente olha, se é sistêmico, se é junguiano, se é óbvio que tem um enfoque ético, se é filosófico, nós vamos interligando, a gente vai conseguindo interligar essas questões da nossa origem, do nosso destino, com o sentido da vida e com o impacto que nós causamos no mundo. Nós somos seres interdependentes. E o de onde eu vim está profundamente ligado a esse coletivo humano, ao cosmos, reforçando que ninguém é uma ilha isolada. Nós somos produtos de uma conexão histórica, social e ecológica. Nós temos um significado existencial, ou nós precisamos construir esse significado existencial. Não dá para eu acordar, trabalhar, pagar conta, comer, transar, dormir e acabar. Não dá para ser só isso. Qual é o significado existencial que cada um de nós está construindo? Determina o para onde eu vou. E o para onde eu vou vai depender de como nós escolhemos viver aqui, no agora, no momento presente.
Que pegada nós vamos deixar? É uma busca de uma existência que vai gerar impacto positivo no mundo. Nós também temos ou vivemos num senso de provisório, porque a vida é efêmera, o que torna as nossas escolhas muito mais importantes. Nós somos seres finitos. Já temos aqui o dia da nossa partida. Isso nos convida a vivermos com muito mais intensidade, com muito mais propósito. E aí, pessoal? As suas crenças, a crença de cada um de vocês sobre quem vocês são, foram escolhidas por vocês ou foram herdadas da sua história e da sua sociedade? Nós temos o nosso corpo como a maior testemunha da nossa origem, porque ele guarda aqui no nosso DNA as marcas da nossa origem. Em cada célula carrega memórias epigenéticas, que é uma herança viva das experiências que nós já passamos. E a neurociência mostra como o nosso sistema nervoso vai registrando essas interações com o mundo, desde as primeiras, e como elas vão impactando as nossas emoções e as nossas escolhas futuras. E se cada um de vocês pudessem ouvir as histórias que o seu corpo tem para contar, o que o seu corpo revelaria sobre a sua origem? De onde eu vim? Talvez essa resposta esteja na energia que nos constitui, que nos conecta a tudo ao nosso redor. Nós somos vibrações, a neuroquântica fala muito isso, né? Que nós somos vibrações em constante interação com o universo. Somos tanto partículas quanto ondas, e tanto partículas quanto ondas, nós estamos entrelaçados com um campo infinito de possibilidades. Como seria viver, então? Sabendo que você é parte de um campo energético infinito e criativo. De onde eu vim, de onde nós viemos, também é um lugar onde o biológico encontra o espiritual, onde o individual se entrelaça com o coletivo, onde a memória se torna experiência e onde a energia se transforma em vida. E a nossa origem não é apenas um ponto no tempo, mas um movimento constante de descoberta, de criação. E se a origem da sua vida fosse um livro? O que estaria escrito nas primeiras páginas? E quem você deseja ser nos próximos capítulos desse livro? De onde eu vim traz reflexões sobre as raízes da nossa existência. O que significa para cada um de vocês começar a vida? Será que o ponto inicial está no primeiro suspiro ao nascer? Ou antes disso? Naquele pulsar silencioso do coração dentro do útero? A nossa origem é muito mais do que um evento biológico. Ela é um encontro entre ciência, memórias e mistérios. E tudo isso vai moldando quem somos e as escolhas que fazemos. Vamos olhar, está ficando claro para vocês, pessoal, a forma com que eu estou trazendo essas reflexões? Sim? A vida, ela está em constante formação. Desde o primeiro momento que uma célula se divide, 2, 4, 8, 16, e aos 3 meses o cérebro começa a se formar. E aí vai criando as bases para a nossa percepção, para a nossa emoção. O nascimento por si só é um evento muito marcante, é uma explosão de estímulos, que vai reconfigurar o nosso sistema neural e emocional. E a neurociência nos mostra que essas primeiras experiências, incluindo o momento de vir ao mundo, vão moldando padrões fundamentais que nós vamos carregar por toda a nossa vida.
E a neuroquântica, ela ainda vai complementar, sugerindo que nós não somos apenas química, mas também energia, conectados a um campo vibracional que transcende gerações. E se cada decisão que você toma hoje é influenciada pelas primeiras experiências, até que ponto o que você chama de livre-arbítrio é realmente livre? E, além disso, a epigenética também vem revelar algo que é fascinante, que nós carregamos marcas de vivência de nossos ancestrais, como se cada escolha, trauma, vitória deles estivesse escrito em nós. Então, imagine que você é o ponto culminante das gerações de histórias. É um legado vivo. Quais heranças invisíveis você carrega? E como essas heranças afetam a sua forma de viver, de amar? Eu já citei, eu estou trazendo novamente, o William Emerson, ele nos ensina que a vida no útero é a nossa primeira escola emocional. E cada emoção sentida pela nossa mãe, cada batida do coração, são mensagens que o bebê vai absorvendo. Vocês sabiam que o parto, aquele instante que separa o antes do depois, é também um registro profundo no corpo e na mente? E o útero é mais do que um lugar físico, é um ambiente emocional. Um bebê que sente segurança e amor, ali ele tende a carregar isso para o mundo. Mas se nós temos um bebê que vive momentos de estresse, de tensões maternas, ele também vai deixar essas marcas no mundo. Quais foram as suas primeiras emoções? E se as primeiras emoções que você experimentou não fossem suas, mas a sua mãe? Como elas ainda moldaram e moldam quem você é hoje? Essas vivências iniciais, como essas memórias, nossa, do útero. Espera aí que eu dei um negócio aqui, quase que eu derrubei tudo aqui. Deixa eu voltar. Essas vivências iniciais, como as memórias do útero, do nascimento, elas influenciam os nossos traços de personalidade. Por exemplo, um parto difícil vai deixar, sim, uma sensação de que a vida é uma luta. Enquanto que um parto mais tranquilo, mais suave, vai trazer um sentimento de fluidez. E aí eu vou deixar uma dica para vocês fazerem um exercício depois. Um exercício simples, para vocês explorarem essas memórias corporais. Depois vocês procuram fechar os olhos, respirar profundamente e perguntar ao corpo: corpo, como foi minha chegada ao mundo? Mas façam esse exercício sem julgamento, sem crítica. E deixa o corpo trazer para vocês as memórias. Muitas vezes as respostas vêm em forma de sensações, de imagens e até de emoções inesperadas. Corpo, como foi minha chegada ao mundo? Depois da aula ou amanhã, tentem fazer esse exercício. Mas de onde eu vim não é apenas uma questão sobre o passado. É um convite para entender as raízes que sustentam a nossa existência aqui, no agora, no hoje, no presente. Se cada experiência inicial moldou uma parte de você, uma parte de nós, como seria então revisitá-las para compreender, para aceitar e até talvez dar um significado diferente? E aí eu digo que a resposta a essa pergunta não está apenas em fatos ou teoria, mas na experiência nossa de olharmos para dentro de nós mesmos. Se cada célula, se cada memória, se cada emoção que nós carregamos, se fosse uma peça de um quebra-cabeça que vai nos definindo.
quem somos? Será que cada um de vocês, estão dispostos a revisitar a sua origem e a descobrir como ela ainda vive em você? Como ela ainda interfere nas suas escolhas? É abrir os olhos para o que já está dentro de você. Descobrir a sua história, porque ela é sua, desde o início da sua vida. Que ainda continuam a ecoar no aqui e no agora. A pergunta de onde eu vim é uma porta de entrada para um mergulho profundo na nossa própria existência. E quando eu coloco as lentes da psicanálise ou da psicologia junguiana, ela não apenas aponta para o passado, mas ela vem iluminar os nossos caminhos, para nós compreendermos quem somos agora, no momento presente. Nós vamos agora olhar, buscarmos significados muito maiores, nos colocando de uma forma muito corajosa para encontrar esses significados. Vamos entender a vida humana, porque a vida humana é guiada por pulsões primárias. Eu já falei algumas vezes aqui nos primeiros momentos dessa aula. Então, a nossa vida é guiada por pulsões primárias, que vão habitando o nosso inconsciente, desde os primeiros momentos da nossa concepção. E nós somos movidos pelas duas forças fundamentais, a pulsão da vida, que é Eros, e a pulsão da morte, que é Thanatos. E essas energias, elas se manifestam em tudo que nós fazemos. Tudo. Se eu abro um ciclo, eu fecho um. Eu entro na puberdade, eu fecho a infância. Pulsão da vida e da morte, essas energias vão se manifestando desde os nossos desejos mais simples até as nossas ambições mais complexas. Muito mais complexas. E nesse contexto de onde eu vim, nós podemos nos perguntar até que ponto o nosso inconsciente influencia a nossa percepção de origem e de sentido. A família, a cultura, as experiências infantis moldam o nosso entendimento da vida. Mas essas influências, muitas vezes, permanecem escondidas no nosso inconsciente. E vai guiando as nossas decisões sem que a gente perceba. Então, o que em você hoje é resultado de escolhas conscientes? E o que é produto das forças invisíveis do seu inconsciente? Conhece? Você conhece realmente os padrões que o regem? Que te manipula? Que determina a vida que você está tendo? Existe, o Freud tem um conceito que é o complexo de Édipo, que na sistêmica a gente fala que é o filhinho da mamãe e o filhinho do papai, que também é um dos marcos importantes na construção do nosso self. Porque o enfrentamento e a resolução dessas dinâmicas familiares vão permitindo que a gente consiga trilhar o nosso caminho em direção ao amadurecimento emocional e a uma busca de sentido. E nesse processo, quando nós descobrimos que encontrar a nossa origem também é encontrar um caminho para o nosso self, para a nossa essência. Que padrões ou dinâmicas familiares ainda influenciam a sua maneira de viver? Essa questão é uma porta de entrada para a compreensão das suas raízes, para você encontrar um caminho para o seu self. E quando nós buscamos o conceito de arquétipos, lá na psicologia junguiana, nós vamos compreendendo padrões universais que vão moldando a nossa experiência humana. E entre esses arquétipos, eu posso citar o nascimento, o renascimento, que tem um papel fundamental. Pessoal, cada nascimento é também um renascimento. É uma oportunidade de recriar a si mesmo, de se alinhar com o seu verdadeiro self.
Eu vou voltar aqui falando do exemplo, né, da morte e da vida. Se eu entro na adolescência, eu estou nascendo eu estou deixando aqui, eu estava trazendo para vocês um exemplo, quando eu entro na adolescência, né, eu estou vivendo um renascimento, porque eu já nasci na infância. Então, cada momento tem a vida e a morte, esse pulsar. Cada momento tem o nascimento e o renascimento. E aí o Jung traz o arquétipo do herói. E ele coloca que a nossa jornada, desde o início da vida, nós vivemos o arquétipo do herói. E assim como um herói enfrenta desafios para encontrar o sentido da existência, nós também somos convidados a superar as nossas limitações, a integrar as nossas sombras e abraçar a nossa totalidade. Cada um de nós é chamado a ser herói da nossa própria história. E aí eu trago para vocês um ponto de vista que é perigoso e que acontece muito, porque a gente vem vivendo o nosso arquétipo de herói, mas nós temos que entender que nós temos o herói saudável e o herói que acredita ser herói. E eles vão representando aspectos distintos na nossa jornada humana e na nossa relação que a gente tem com esse conceito, com esse arquétipo de herói. Os dois desempenham um papel importante no nosso processo de individuação e também no enfrentamento dos desafios da vida, mas são características muito diferentes, porque o herói que é saudável mesmo, ele é o protagonista da própria jornada. Esse arquétipo do herói, na expressão mais equilibrada e mais consciente, ele está em harmonia com o seu propósito, ele está conectado com a sua essência, com o seu verdadeiro self. Então, ele é autêntico, ele é integrado, porque ele reconhece tanto os seus traumas, as sombras, quanto as luzes, quanto as virtudes. Ele é capaz de integrar as suas fraquezas, os seus medos, os seus impulsos inconscientes, para se tornar inteiro. Ele tem uma coragem realista. Ele não é ausência de medo, é uma coragem realista. Ele enfrenta os desafios da vida com coragem, mas sem arrogância, porque ele sabe que a sua força vem do autoconhecimento, da aceitação da sua própria vulnerabilidade. Ele é humilde, porque ele entende que ele não está acima de ninguém. Ele é um agente de transformação para si mesmo e para os outros, mas sem buscar validação. Ele não precisa buscar validação, muito menos alimentar o seu ego. Ele tem um propósito evolutivo, porque ele sabe que a sua jornada é guiada pela busca de sentido, pelo desejo de crescer, transformando cada desafio, cada obstáculo, numa oportunidade de renascimento e de alinhamento com o self. Então, esse herói saudável, ele toma as rédeas da vida. Ele reconhece que a verdadeira vitória não está em derrotar os outros, mas alcançar o seu status, superar as próprias limitações internas. E ele se permite viver com autenticidade. E o outro herói, que acredita ser herói? O ego dele é inflado. Né? E ele vai operando de forma predominante a partir do seu ego, que está totalmente desconectado com o seu verdadeiro self, com a sua verdadeira totalidade. Ele parece confiante, parece destemido, só que ele está preso a ilusões sobre si mesmo. Então, ele tem arrogância, porque ele é desconectado, ele acredita que é especial, que é superior aos outros. Muitas vezes ignora os seus traumas, suas sombras, suas fraquezas. E a sua visão é limitada pela própria necessidade de validação, de ser reconhecido pelo outro. Busca o tempo todo essa validação externa, porque para esse herói, ele precisa agir para impressionar, para provar algo ao mundo, em vez dele buscar o crescimento interno. A coragem que ele tem frequentemente serve para alimentar o próprio ego.
Ele tem medo de mostrar a própria vulnerabilidade. Então, ele usa a máscara do herói, a máscara da força. Esconde-se num medo profundo de ser visto como fraco, como falho. Evita confrontar as próprias sombras. E isso limita o desenvolvimento que ele tem. E aí ele fica estagnado. Ele acha que ele está progredindo, evoluindo, mas ele fica estagnado, disfarçado de progresso. E apesar de parecer estar numa jornada, muitas vezes ele está apenas repetindo padrões, evitando o verdadeiro confronto com o próprio inconsciente e, portanto, com o renascimento autêntico. Esse herói acredita que para ser herói ele precisa ser charmoso, persuasivo. Só que a sua jornada carece de profundidade. Está preso ao ciclo do ego, confundindo conquista externa com realização interna. Os dois heróis fazem parte da nossa vida e a gente consegue permear por esses dois. Mas o meu propósito é sair desse herói que acha que é herói para vir para esse herói saudável. Por quê? Porque esse herói saudável, ele nasce das nossas experiências, dos nossos aprendizados que nós fomos acumulando em todos os desafios que a gente viveu. Quando nós deixamos de ser aquele que acredita ser herói. E para isso a gente precisa enfrentar fracasso, dor, vazio, para abandonar a identificação com o ego, para abraçar o nosso verdadeiro self. O herói saudável, ele reconhece o falso herói. Ele não rejeita o herói que acredita ser herói, mas ele acolhe com amor, como parte do seu aprendizado, com humildade. Ele vai integrando essas experiências, vai reconhecendo que o falso herói foi, em algum momento, uma tentativa de proteção, de sobrevivência. Esse falso herói pode evoluir? Vocês podem até me perguntar. Pode sim. Depende se ele está disposto a enfrentar as próprias sombras, a renunciar à máscara do ego. O falso herói tem a chance de se transformar no protagonista saudável e autêntico. Então, a gente passa por esses dois. E cada um de nós sempre é convidado a passar por esses processos de nascimento e renascimento. Certo? É importante nós entendermos essa transição do herói, que acredita ser herói, para o herói saudável. Porque muitas vezes é a nossa própria essência para o nosso caminho, para a nossa individuação, para o nosso amadurecimento emocional. Tá claro, pessoal? E se você fosse o herói da sua própria jornada? Qual seria o desafio que você precisa enfrentar agora para se reconectar à sua origem? O inconsciente coletivo é uma fonte inesgotável de sabedoria e de história. E cada um de nós carregamos em nós mesmos a memória da humanidade. Um arquivo de experiências que vão transcendendo as nossas gerações. E essa compreensão vai nos convidando a olhar para nós mesmos, vendo a nossa origem como parte de algo maior, interconectado. Se você fechar os olhos agora e imaginar um momento de renascimento, o que você precisaria deixar para trás para abraçar uma nova versão de si mesmo? O que precisa ser deixado? Para o Dr. Celso Charuri, John Jovin marca o ponto de origem que está profundamente conectado à essência, à nossa essência de ser humano e à nossa relação com o todo. Ele acredita que nós viemos de uma fonte universal que pode ser entendida como uma inteligência divina, um campo de consciência maior, o universo na sua totalidade. E essa perspectiva vem nos convidar a uma reflexão sobre a nossa história espiritual e genética, unindo o aspecto transcendental com a herança familiar e social.
Ele também nos incentiva a olhar para o passado, mas não como uma linha histórica, como um mosaico de aprendizagem, para que a gente possa resgatar memórias que moldaram quem somos hoje. E essa visão também inclui o reconhecimento de padrões familiares, de traumas, de crenças que influenciaram e influenciam ainda a nossa jornada do hoje. Portanto, eu acredito que eu esteja conseguindo passar para vocês que de onde eu vim é uma pergunta que transcende o tempo e o espaço, nos conectando às nossas forças primárias que moldaram a nossa existência. É um chamado para abraçar o herói que existe dentro de cada um de nós. Ou seja, entender que a origem não é apenas um ponto de partida, mas um guia para o nosso futuro. Você está disposto? Você está disposta a olhar para dentro, a confrontar as suas sombras e renascer para uma vida mais autêntica e conectada? Porque a jornada começa agora. Você só tem um agora. Eu não sei se você vai ter um amanhã. Eu não sei se eu terei um amanhã, mas eu tenho um agora. A minha jornada começa agora. E quando a minha jornada começa agora, eu tenho essa compreensão e essa coragem de olhar para a minha jornada, eu vou compreendendo para onde eu vou. Porque o para onde eu vou também é um convite para que nós possamos explorar as possibilidades da vida com coragem e com consciência. Essa jornada exige que nós olhemos para dentro, nos conectando às nossas raízes, mas também traz um grande desafio. O desafio de sonhar com o que está por vir. É um caminho que une passado e futuro, construindo agora um presente significativo, com sentido. E aí nós vamos buscar o cérebro como guia do futuro. Porque a neurociência nos ensina que o futuro não é apenas uma abstração. Ele é moldado pelo que nós pensamos, sentimos e fazemos no presente, no momento do agora. O nosso cérebro está em constante estado de aprendizagem e vai se adaptando às nossas escolhas, às nossas experiências. E a neuroquântica, né, que vem trazer para a gente essa perspectiva, onde ela nos diz que nós estamos conectados a um campo de possibilidades infinitas. As barras de Jacques falam em infinitas possibilidades, onde as nossas intenções criam realidades potenciais. E se você pudesse escolher conscientemente o futuro que deseja criar, quais pensamentos, quais emoções precisariam ser cultivadas hoje? Nós já sabemos que as experiências pré e perinatais revelam que o início da nossa vida carrega memórias que podem nos impulsionar ou nos limitar. E reconhecer essas influências é um maior passo essencial para que a gente consiga criar um futuro mais livre. O que sentimos no útero, o que sentimos durante o parto, o que sentimos lá nos primeiros anos de vida, constrói as narrativas que muitas vezes nós vamos repetindo ao longo da vida. E o pior, sem perceber. Será que cada um de vocês aqui conhece as histórias que o seu corpo carrega? Quais padrões do passado estão moldando o seu futuro agora? Na visão sistêmica, para onde eu vou, também é uma questão muito ampla, porque está ligada a um campo maior, onde os nossos ancestrais, as dinâmicas familiares, influenciam a nossa direção. Tomar a vida como ela é, honrando o nosso lugar no sistema, é essencial para que a gente consiga abrir um caminho para um futuro mais leve, para um futuro mais pleno. Se você fechar os olhos agora, convido vocês, feche os olhos
Imagine os seus ancestrais atrás de vocês, seus pais, avós, bisavós, apoiando a sua caminhada. Que passos você daria sabendo que não está sozinho? Quantos passos a mais você consegue dar sabendo que não está sozinho? O desejo, pessoal, é um motor do futuro. E o Freud nos lembra que o desejo é uma força primordial que guia as nossas escolhas. Para onde vamos é profundamente influenciado pelos nossos desejos conscientes e inconscientes, que nós vamos alimentando dia após dia. Reconhecer e trabalhar com esses desejos pode transformar o nosso destino. Quais desejos você reprimiu que ainda os chamam para ser vividos? Como será liberar esses desejos e permitir que guiem o seu futuro? Permitir que o seu futuro seja vivida como uma jornada do herói, onde cada um de nós está sendo chamados a se tornar o herói da nossa própria história. É uma jornada que vai envolver enfrentar desafios, integrar sombras, para encontrar a nossa essência, o nosso self. O futuro, nesse contexto, é uma possibilidade de renascimento, de transformação. Se você fosse o herói da sua própria história, qual seria o próximo desafio que você precisa enfrentar? Qual seria o desafio que você precisa enfrentar para construir um futuro já, agora, no momento presente? Porque nós sabemos que as nossas crenças, os nossos pensamentos sobre o futuro moldam as nossas ações aqui, no agora. E mudar esses padrões de pensamentos automáticos é que vai fazer com que a gente consiga abrir caminhos, novas oportunidades, que antes a gente achava invisível, que não existia. Eu vou deixar também como exercício para vocês, depois no final vocês podem me falar 3 crenças que vocês têm sobre o futuro. E aí vocês vão olhar para essas crenças e vão se perguntar: será que essas minhas crenças me aproximam ou me afastam do que realmente eu desejo? Nós também temos que entender que o futuro é vivido no coletivo, porque nós não caminhamos sozinhos. E esse futuro é uma construção coletiva, onde as nossas ações impactam o universo, impactam a sociedade, o mundo ao nosso redor. Para onde vamos também depende das conexões que nós criamos e dos valores que nós compartilhamos. Que impacto cada um de vocês vai deixar no mundo? Como as suas escolhas estão sendo construídas hoje? Como as suas escolhas hoje estão construindo esse legado? E para onde eu vou reflete a busca por um propósito, por uma transcendência. O Dr. Celso aponta que o destino da vida não é aleatório, mas é o resultado das escolhas conscientes que nós fazemos no momento presente. Portanto, a gente deve alinhar as nossas ações com valores, princípios mais elevados. Amor, sabedoria, verdade absoluta, fraternidade. Aí sim, a gente consegue transcender as nossas limitações e conseguimos dar um passo na nossa evolução. Para onde eu vou também está ligada a ideia de missão de vida. Porque para o Dr. Celso, é individual e coletivo ao mesmo tempo. E ele defende que cada pessoa tem um papel único no equilíbrio do todo. E descobrir esse papel vai exigir de nós um mergulho muito profundo na nossa autoconsciência e na nossa conexão
com o outro. Para onde eu vou? Não pode ser só uma pergunta sobre o futuro. Tem que ser um convite para que a gente fique aqui, no momento presente, no aqui, no agora. E as respostas não podem estar em um destino distante, mas sim na jornada que nós estamos escolhendo trilhar dia a dia. O futuro é uma tela em branco, construído a partir de cada pensamento, de cada emoção, de cada ação, que a gente vai pincelando essa tela em branco. Qual é a história que você deseja escrever a partir de agora? O que você está disposto a fazer para viver essa história? Qual é a tela que você vai pintar para o seu futuro? Como você vai explorar os caminhos e os destinos? Como você vai se conectar à sua existência? A essência da sua existência. Ao olhar para o futuro, é essencial compreender como o passado e o presente moldam seu destino. Para isso, nós precisamos olhar de uma forma expansiva para pontos de vistas que unem corpo, mente, cultura e alma. E assim a gente conseguir fazer reflexões e práticas que nos ajude a dar o próximo passo, a nos conectar com o próximo passo. Porque o destino não é uma questão individual, mas é parte de um movimento maior da grande alma em busca de pertencer. E muitas vezes as nossas escolhas futuras são influenciadas por padrões familiares que nós repetimos inconscientemente. E aceitar a nossa história e honrar o nosso lugar no sistema é um passo poderoso para a gente abrir novas possibilidades. Para isso, eu preciso reconhecer os movimentos da alma. O que cada um de nós busca na nossa jornada é mais do que realizações externas. É uma busca por pertencimento, por um sentido de estar em harmonia com a nossa história, com aqueles que vieram antes de nós. Você reconhece mesmo os padrões familiares que estão moldando as suas escolhas? O que você estaria disposto a deixar para trás para seguir o seu próprio caminho? Feche os olhos novamente. Visualize os seus pais, avós, bisavós, os seus ancestrais atrás de você. Agradeça pela vida que você recebeu. Diga, eu tomo a vida como ela é. Eu escolho o meu próprio caminho. Quando você faz essa reverência, quais são as sensações que emergem no seu corpo? É um ritual. E cada cultura lida de uma forma única com as questões de origem e de destino, oferecendo um rico repertório de rituais, de tradições que orientam a passagem pelos ciclos da vida. E esses ritos de passagem, da infância à maturidade, por exemplo, nos ajudam a compreender quem somos, para onde estamos indo. Em muitas culturas, o futuro é celebrado como uma transição. Cerimônias marcam momentos de crescimento, por exemplo, como a entrada da vida, casamentos, chegadas de uma nova fase, aniversário. Esses rituais vão criando espaço para reflexão, para renovação. E se você pudesse criar um ritual de passagem para si mesmo, para si mesma, agora, o que ele simbolizaria? O que você deixaria para trás? E o que você escolheria levar consigo para o futuro? Pense em como a sua própria cultura, sua própria história pessoal lidou com essas transições. Quais símbolos, quais valores você pode resgatar ou soltar para você se orientar?
Lembre-se, o corpo é o nosso guia para o futuro, porque ele guarda a memória de experiências passadas e, ao mesmo tempo, nos oferece pistas sobre o que está por vir. Quando nós conseguimos conectar mente e corpo, nós conseguimos uma melhor reorientação para caminhos, para acessar as nossas intuições sobre o futuro. O corpo é como um livro vivo, cheio de registro de vivências, que vai nos ajudando a tomar decisões. E se nós prestarmos atenção às sensações corporais, a gente consegue acessar uma sabedoria profunda e intuitiva. Faça isso ao longo desses dias, dessa semana. Feche os olhos. Várias vezes eu estou pedindo para vocês aqui na aula. Feche os olhos, respire profundamente, mova seu corpo de forma livre, sem julgar, sem controlar. E pergunte a si mesmo, que direção meu corpo deseja fluir? Se vocês fizerem isso agora, vocês já vão conseguir ter a resposta. Se vocês fecharem os olhos, prestem atenção. O corpo vai para trás, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente. O corpo está pesado, o corpo está leve. Qual a direção que o corpo de vocês deseja seguir? Observe esses movimentos que vão emergindo e como eles vão simbolizando caminhos para o futuro ou para o passado. E se o seu corpo pudesse falar, o que ele diria sobre o caminho que você está trilhando? Será que você está ouvindo os sinais que ele está enviando? Para onde eu vou? O futuro é uma construção coletiva, pessoal, uma jornada que combina passado, presente e as possibilidades ainda não exploradas. Para onde eu vou, então, é muito mais do que planejar. É um ato de coragem, de vulnerabilidade. É se permitir. Se permitir imaginar, sentir, criar, conectar, merecer. Qual seria o próximo passo que você daria se não tivesse medo? Quais sonhos você está pronto para tornar realidade? O futuro está aqui, ó, nas suas mãos, mas no seu coração também. A escolha é sua. O Dr. Celso coloca que a vida é uma escola onde nós aprendemos por meio de experiências, de desafios e de interações. A chave para uma jornada plena é a autorresponsabilidade. Ele afirma que nós somos os protagonistas da nossa existência e que o entendimento dos pontos de origem e do destino traz clareza, nos permitindo viver com plenitude. Por isso é importante a fraternidade, a união entre as pessoas, como um caminho para compreender um propósito maior. É importante o equilíbrio entre o material e o espiritual, porque a vida não se trata de abandonar o mundo físico, mas de integrar as experiências terrenas com os valores transcendentais. Também é importante entender que a evolução é cíclica, porque a vida é vista como um ciclo onde os finais são recomeços. E cada etapa oferece uma oportunidade de crescimento, de evolução. Qual o legado que você pode deixar? Como o seu passado pode guiar a sua visão para o seu futuro? O conceito de legado, que é o nosso propósito, que é a nossa missão de vida, vai muito além das realizações materiais ou títulos. Ele é construído a partir da nossa essência, das nossas escolhas, o que nós fazemos e das marcas que nós vamos deixando ao mundo. Quando nós olhamos para o passado, nós percebemos que ele atua como um farol, que vai iluminando as possibilidades do nosso futuro. E aí a gente vai explorando essa conexão entre passado, presente, de uma forma interdisciplinar, para uma reflexão muito mais provocadora, transformadora. Se nós buscarmos o passado como fundamento, compreendendo que os primeiros momentos de vida, mesmo antes do nascimento,
É dali que nós construímos as nossas primeiras experiências de pertencimento e de significado. Lembrando que o útero é um ambiente que registra as primeiras memórias emocionais. E essas experiências influenciam como nós nos relacionamos com o mundo e como nós nos percebemos diante do nosso papel nesse mundo. Se as primeiras experiências da vida moldar a sua sensação de segurança, de conexão, como elas continuam a influenciar o legado que você deseja deixar? Quais são as primeiras lembranças? Ou o que você sabe sobre a sua chegada no mundo? Que sentimentos emergem quando você se conecta com essas memórias, com essa fase? Nós construímos, ou melhor, nós não construímos o nosso legado sozinho, é coletivo. E o Hellinger nos ensina que nós estamos profundamente ligados ao nosso sistema familiar e que as histórias dos nossos ancestrais podem influenciar as nossas escolhas, as nossas aspirações. E o reconhecimento dessas conexões é que vai nos permitir tomar a vida em nossas mãos e criar um legado que é verdadeiramente nosso. Quais padrões familiares você está perpetuando? Quais deseja transformar para construir algo novo? Visualize os seus ancestrais atrás de você. Agradeça por tudo que recebeu. E diga: eu honro o que veio antes, mas escolho o meu próprio caminho. E sinta como isso reverbera em você, reverbera no seu corpo. Nós somos guiados por desejos conscientes e inconscientes que vão moldando as nossas escolhas. E o legado que nós deixamos é profundamente influenciado pelas pulsões da vida e da morte, Eros e Thanatos, que coexistem aqui em nós. E a integração desses impulsos pode nos ajudar, sim, a criar um legado mais pleno e significativo. Olhe agora para os seus desejos. Que desejos você tem reprimido que poderiam transformar o legado que você deseja deixar? E se cada vida é uma jornada arquetípica, e o legado que nós deixamos é uma expressão do nosso self mais profundo, é através da integração dos nossos traumas, das nossas sombras, com o reconhecimento desses arquétipos que nos guiam, que nós vamos encontrar o nosso verdadeiro papel no mundo. Que parte de você ainda não foi integrada? Como isso pode estar limitando ou ampliando o seu aspecto no mundo? Qual o desafio atual em sua vida hoje? Identifique um desejo atual na sua vida, um desafio atual. E veja esse desafio como parte da sua jornada do herói. Que aprendizado ele traz para você? E como esse desafio, esse aprendizado através desse desafio, pode transformar o seu legado? Se o corpo é um registro vivo da nossa história, ele também é um guia para o nosso futuro. Portanto, essas experiências passadas que influenciam a nossa postura, as nossas ações, vai influenciar até mesmo a nossa saúde. E nos reorientar corporalmente, é um ato de alinhamento com o legado que a gente quer deixar. Se o seu corpo pudesse falar, o que ele diria sobre o caminho que você está trilhando? Eu vou deixar como dica mais um movimento consciente. Feche os olhos e mova seu corpo, enquanto você se pergunta: que direção a minha vida deseja seguir? E perceba as sensações mesmo que o seu corpo te conta. Será que você está indo para frente? Será que o passado está te trazendo de volta?
Porque o nosso legado também está enraizado no contexto cultural que a gente vive. Para isso, precisamos entender como os nossos valores, as nossas escolhas são moldadas pelo coletivo. E, ao mesmo tempo, como podemos impactar a sociedade. Que valores você deseja perpetuar? Que mudanças você gostaria de inspirar no mundo ao seu redor? Olhe, considere rituais, tradições que marcaram a sua vida. Como eles moldaram a sua visão de futuro? E o que você quer deixar como herança? Qual é o seu legado? O legado não é algo que nós construímos apenas no final da vida. Ele está sendo criado a cada escolha que nós estamos fazendo hoje. O nosso passado nos guia, mas é o presente que define o nosso futuro. E honrar a nossa história, integrar as nossas experiências, agir com intenção, são os pilares de um legado significativo. Que marca você deseja deixar ao mundo? Como você pode começar a criá-la hoje? E aí eu vou deixar alguns exercícios que vocês podem fazer. Vocês podem escrever uma carta para o eu futuro. Se vocês quiserem, depois me manda mensagens que eu coloco para vocês uma orientação para vocês escreverem essa carta. A dinâmica de agradecimento ao passado e ao futuro. E sempre pensando no seguinte: o passado nos definiu, mas o futuro nos transforma. Portanto, escolha a sua jornada com coragem e com amor hoje. Revisitando as suas origens, definindo a sua missão atual e agindo com consciência. Os aspectos, nós vivemos aqui mistérios. Nós temos aspectos misteriosos e inovadores sobre a jornada da nossa vida, sobre a nossa conexão com o desconhecido. Portanto, quanto mais questões sobre o inconsciente a gente conseguir trazer para a consciência, mais a nossa jornada vai ser influenciada por dimensões desconhecidas de nós mesmos, como o inconsciente coletivo, como as crenças espirituais que nós herdamos. Hoje se fala muito da exploração do cosmos, que é o tema da aula de fevereiro, porque a ciência contemporânea revela que de onde eu vim também pode ser visto em termos cosmológicos, porque nós somos feitos do mesmo material das estrelas, conectando a nossa origem ao universo. E se somos feitos do mesmo material das estrelas, o que isso nos diz sobre o nosso valor, sobre o nosso propósito, sobre a nossa conexão com o universo? Como isso transforma a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, as nossas origens e o legado que nós vamos deixar no futuro? Como nós vamos construir e sermos autor da nossa própria história, criando significado quando nós contamos a nossa própria história, reinterpretando esse passado, projetando um futuro, coexistindo de múltiplos propósitos. Porque se a gente buscar um único propósito, a nossa visão de vida é muito limitada. Por isso é importante a gente buscar múltiplos significados, como eu estou trazendo para vocês, vários pontos de vista, várias vertentes de linhas de pesquisa. Porque o segredo é aprender a navegar entre diferentes propósitos ao longo das fases das nossas vidas. E esse misterioso para onde eu vou, sobre essas questões, sobre o futuro, especialmente sobre a vida após a morte, ainda é um mistério que diferentes tradições tentam abordar. Mas a jornada da vida é um mosaico
de influências culturais, filosóficas, espirituais e pessoais. E quando a gente percebe, quando a gente entende que de onde eu vim é um chamado ao autoconhecimento e à aceitação das nossas raízes, enquanto para onde vou é uma oportunidade de construir um legado com consciência, mesmo diante de incertezas. Eu coloquei algumas questões e eu vou trazer para vocês aqui para a gente fechar a aula de hoje. E a ideia é que essas reflexões continuem abertas, continuem provocando em vocês diálogos muito ricos, muito inspiradores. Como, então, de onde eu vim para onde vou, como resgatar essas conexões com o passado? Entendendo que o passado é a base da nossa identidade. E muitas vezes nós carregamos vínculos emocionais, memórias e até padrões familiares que nos influenciam sem que nós percebamos. Quando eu resgato essas conexões, eu identifico quais experiências me fortalecem e quais precisam ser curadas. E essa reconexão pode trazer paz interior, ressignificar traumas, recuperar recursos emocionais que ficaram perdidos no tempo, no caminho. Como reescrever narrativas limitantes que limitaram a vida de vocês? As histórias que você conta para si mesmo podem ser grades da própria prisão, ou pode ser asas da sua liberdade. Reescrever uma narrativa limitante não é apagar o passado, muito pelo contrário, é escolher um novo significado para ele, é olhar para ele com honra, com gratidão, porque foi ele, cada vírgula, cada desafio que fizeram com que cada um estivesse nessa aula hoje, com que cada um fosse quem é hoje. Quando eu reescrevo uma narrativa limitante, eu deixo de ser refém de crenças como, eu não sou suficiente. E eu crio uma visão de mim mesma alinhada com a minha verdadeira essência e capacidade. Como despertar o potencial do presente? O presente é aonde a transformação acontece. Quando você entende de onde veio, você consegue enxergar o agora com muito mais clareza. E isso desperta um senso de presença, de poder, de direcionamento. Você acessa o aqui e o agora como uma ferramenta poderosa para agir, para criar resultados imediatos, alinhados com seus objetivos. E como traçar um futuro autêntico? Começando com o reconhecimento de quem você é de verdade. Ele exige que você alinhe as suas ações, as suas escolhas, os seus desejos com a sua essência, deixando para trás máscaras impostas pela sociedade, pela família, pelos medos internos. Você constrói um caminho genuíno, repleto de propósito, onde cada passo é um reflexo da sua verdadeira identidade. Qual é o verdadeiro propósito por trás de cada passo que você deu? Na vida, nada acontece por acaso. E cada experiência, desde os momentos mais difíceis até os mais gloriosos, carrega um propósito oculto. Compreender isso é montar um quebra-cabeça, onde as peças finalmente fazem sentido. Isso vai te dar a confiança de que a sua jornada é única, significativa, tornando mais fácil aceitar e valorizar o que você viveu. Quais são as forças invisíveis que mudaram a sua trajetória? Essas forças podem ser padrões familiares, crenças inconscientes, laços ancestrais e até influências socioculturais. E elas vão agindo nos bastidores. Mas quando elas são identificadas, elas podem ser canalizadas a favor do seu crescimento. E ao trazer essas forças para a consciência, você vai ganhando autonomia para moldar a sua vida, em vez de ser levado por correntes invisíveis. Como abrir portas para um futuro alinhado com quem você realmente é? A chave para um futuro alinhado está em descobrir quem você é de verdade.
além das expectativas externas. Quando você se reconecta com a sua essência, você percebe que o futuro não precisa ser um mistério, mas uma criação consciente. Você para de lutar contra o que não é e começa a construir um caminho que reflete a tua verdade, trazendo realização e paz. Eu espero que essa aula não tenha sido apenas um encontro de autoconhecimento, mas um portal para vocês recuperarem o poder sobre a própria história, se libertarem de limitações autoimpostas, para que vocês possam viver com propósito e alinhamento, criando um futuro que realmente faz sentido para vocês. Lembrem-se, o passado nos define, mas o futuro nos transforma. Escolha a sua jornada agora, com coragem e com amor. E uma pergunta que eu queria fazer é isso. E uma criança nasce, você falou bastante do útero materno. Bom, ele vai ser gestado no útero, mas ele foi por inseminação. Há algum reflexo na vida, alguma coisa? Assim, bom, na verdade, eu fiz um curso de constelação intrauterinas e nós entramos muito aqui. Porque, assim, olha, tem o congelamento dos óvulos, que vem o congelamento da vida, né? Já é uma vida que está ali congelada. Mas tudo vai depender do vínculo emocional dos pais. Será que esses pais vão vivenciar esse processo com ansiedade, com expectativa, com conflito? Como essas emoções podem influenciar o campo energético da criança? Porque aqui a parte desse congelamento do óvulo congelado, de uma certa maneira, a gente consegue trabalhar na constelação. Mas como fica esse vínculo emocional dos pais? A gente consegue também. Mas eles conseguem, através desse vínculo emocional, conseguem reverberar muita coisa. Porque a gente tem aqui uma ausência de concepção natural. Então, William, Emerson, Bert Hellinger, eles colocam pontos que a gente precisa considerar diante dessa possibilidade de impactos em relação ao senso de pertencimento ou de origem, dependendo da narrativa familiar em torno desse nascimento, dessa inseminação. Toda criança tem o direito de pertencer ao seu sistema familiar, mas no caso de inseminação, e principalmente quando é um doador externo, é importante nós entendermos a verdade sobre a origem. Veio de alguém, veio de um doador externo, porque essa verdade precisa ser respeitada. E negar ou ocultar essas informações sobre a forma como a criança foi concebida pode gerar questões inconscientes relacionadas à identidade e ao pertencimento. E também nós temos aqui a questão emocional da mãe durante a gestação. Quais são as interações hormonais, epigenéticas, que podem moldar esses padrões de regulação emocional e de estresse da criança? É uma mãe tranquila, apoiada, conectada a esse processo? É óbvio que esse ambiente uterino vai ser mais propício a um desenvolvimento saudável. Se a gente buscar uma outra concepção, onde a gente vai entender que pode ser, essa inseminação pode ser vista como uma extensão do avanço tecnológico da humanidade, da ampliação das possibilidades, para que novos indivíduos venham ao mundo, a gente vai abrir mão de julgamento. Julgamento sobre essa criança, sobre esse pai, para que essa criança não venha afetada, não tenha percepção de si mesma afetada. Então, trabalhar esse julgamento é importantíssimo. E criar um acolhimento emocional, um ambiente de amor, de aceitação, contar a história sempre para essa criança, de uma forma muito sensível. Ela precisa saber da origem da vida dela. E vai precisar, sim, de um trabalho terapêutico, vamos dizer,
envolvendo práticas, talvez, de constelação, para incluir esse pai que foi o doador, terapias que trazem questões para a consciência, quando for necessário. Então, Cleide, nós temos vários pontos que vão ser importantes a gente olhar e considerar. Respondi por hora? Porque se for dos próprios pais e não for de óvulos congelado, quer dizer, foi juntado e colocado, acho que aí é um outro ponto, né? É um outro ponto, é um ponto que facilita. Que facilita. Entendeu? Aí é um ponto que vai facilitar e vai trazer, vamos dizer assim, menos intervenções externas. Tá bom, obrigada. Imagina. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, pessoal, essa aula vai ficar gravada, não sei quando ela sobe, quando subir eu disponibilizo lá no grupo. Pessoal que entrou depois, se quiser ver o começo, assistir o começo. E é uma aula onde eu trago muitos questionamentos. Se vocês quiserem, se vocês gostarem, voltem na aula, peguem os questionamentos, peguem os pontos que vão ajudar vocês a olhar para a vida de vocês e mudar a vida de vocês, sabe? Mas quando a gente consegue olhar com respeito e com coragem para essas duas perguntas, a gente começa a dar um significado diferente para a nossa vida. Não é só comer, beber, dormir, pagar contas, transar e dormir de novo. Não, é viver o renascimento e o nascimento de forma diferente.